Olá, tudo bem? Sou o médico Dr. Alessandro Cariello. Vim aqui mostrar para vocês agora uma explicação sobre o hipotiroidismo, né? E por que é mais comum, inclusive, em mulheres. E cada vez está mais comum, né, o diagnóstico de hipotiroidismo. Então, assim, fazendo uma revisão rápida, nós temos no nosso cérebro o hipotálamo. Ele produz esse hormônio, TRH, que é o hormônio tireotrópico. Esse hormônio vai estimular a hipófise, que também está no nosso cérebro, a produzir o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Então o nome já diz, ele vai estimular essa glândula aqui, que é a tireoide, a produzir dois hormônios, o T4 e o T3. Quem é o T4? O T4 ele é formado a partir da tirosina, que é um aminoácido, e esse mineral aqui, que é o iodo. Então, quando tem uma molécula de tirosina com 3 iodos, você vai formar o T3, que é a tiroxina, o triiodotirolina. E quando você tem um aminoácido tirosina com 4 iodos, você vai formar a tirosina, que é o T4, né? Que são hormônios que você consegue medir no nosso sangue, no exame de sangue. Então, essa tireoide vai produzir a maior parte do que é produzido é o T4. 90% é T4, só 10% é T3. O que importa é o T3, porque o T3 é que vai dar o quê? Energia, vai atuar no metabolismo, né? Então, esse T3 produzido, que é pouco na tireoide, 10%, ele não vai para a nossa circulação. Ele já fica na própria tireoide para quê? Para fornecer energia para a tireoide, para ela poder funcionar. Então, na verdade, o que vai para a nossa circulação é o T4, que seria os 90% produzido. Então, esse T4 aqui, que vai para a circulação, na nossa periferia, né, no fígado, nos músculos, ele tem que ser convertido em T3, que o que importa é o T3, entendeu? O T4 ele não vai ter relevância para nós. Então, essa conversão de T4 em T3, né, depende de algumas enzimas. As enzimas são chamadas de deiodinases, tá? Então, quem ativa essas enzimas, tá, que vai converter T4 em T3, é o zinco, é o selênio e o ferro. Então, a conversão de T4 em T3 é dependente dessas três substâncias aqui. Então, por exemplo, se você tiver baixa dessas substâncias, boa parte do T4 vai virar T3 reverso. Então, o T4 ele pode virar T3 livre e T3 reverso. Então, o normal é o quê? É um T3 reverso baixinho, que o T3 reverso não é bom, inclusive ele engorda, tá? Dá cansaço, falta de energia. E o T3 livre lá no topo, bem alto, tá? Porém, precisa dessas 3 substâncias aqui. Então, por exemplo, mulher que menstrua, né, e sangra muito nos ciclos menstruais, vai perder muito sangue e mês a mês vai diminuindo a ferritina, então o ferro dela vai ser baixo. Então, falta do ferro já é uma causa dela ter a diminuição de T3 e, consequentemente, diminuição da energia. Inclusive, vai ter muita queda de cabelo, né? Unha que quebra com facilidade, tudo por diminuição do T3 e, consequentemente, principalmente aqui do ferro, tá? Então, é assim que é formado o T3 livre e o T3 reverso. E é muito importante, ao medir no exame, não só pedir o exame de T4 e T3. Né? O ideal é você saber como é que está o TSH, né? O T4, o T3 livre e o T3 reverso. Tem que ter isso tudo aí. Então, algumas causas aqui, né, do aumento do TSH, porque o hipotiroidismo, o TSH vai aumentar. Aumentar para quê? Para estimular mais a tireoide a produzir mais o hormônio. Então, quais são os principais motivos?
né, deficiência de iodo, deficiência de tirosina. Porque com deficiência disso e disso aqui, você vai produzir menos T4 e menos T3, tá? Então, vai diminuir o T4, redução do T4, tá? O iodo, como repor iodo, né? O iodo, por exemplo, tem o sal, né? A gente não precisa ter medo do sal. O sal é onde tem o iodo. E existe também um suplemento, que muitas das vezes eu faço aqui, que é a solução de Lugol, né? Que é nada mais, nada menos que o iodo, tá? É em gotinhas, né? E a tirosina vem dos aminoácidos que você se alimenta também, né? Carne, enfim, a tirosina está presente na nossa dieta. E outra forma de você ter a redução, o aumento do TSH, que também, né, que é também outra forma de hipotiroidismo, é por deficiência de quê? Do zinco, selênio e do ferro, tá? Então, o problema não estaria aqui. O problema já estaria aqui. Então, com a deficiência disso aqui, o que vai acontecer? Por que vai aumentar o TSH? Porque você vai converter, tendo pouco esses minerais aqui em deficiência, você vai produzir pouco T3, tá? Então, o que a sua hipófise vai fazer? Vai tentar aumentar a produção do TSH para tentar produzir mais hormônios para combater o T3 que está o quê? Reduzindo por deficiência dessas substâncias, entendeu? E geralmente, se não tiver nenhum acometimento aqui, o T4 vai estar o quê? Vai estar normal. Então, a hipotiroidismo, você pode ter o TSH aumentado e o T4 normal, não precisa obrigatoriamente estar com ele reduzido, porque se for deficiência disso aqui, ele vai estar normal. Agora, nada impede também de você ter deficiência disso. Aí você vai ter deficiência, aí vai estar tudo com deficiência, tá? Né? E o que vai acontecer nesse caso aqui? O T4 vai ficar normal, porque isso aqui está ok. O T3 livre vai ficar baixo, porque você não tem os minerais que vão converter T4 em T3, e o T3 reverso vai aumentar. Entendeu? Porque o T4 ou ele vira T3 ou ele vira T3 reverso. Então, o ideal é o quê? Você ter o T3 livre e o T3 reverso baixinho. Vai aumentar porque você está diminuindo o T3, entendeu? Então, tem que medir todos esses hormônios e suplementar essas substâncias para ver se realmente é hipotiroidismo. Porque às vezes só em estimular com essas substâncias a sua tireoide volta a funcionar normal. Nem sempre... e aí, claro, você estimulou, não resolveu, aí você vai realmente pensar em usar o hormônio, que é o Puran, que é enfim, o T4, né? O Levoide. Mas, primeiro você precisa estimular, porque por deficiências de substâncias você pode levar um hipotiroidismo. E corrigindo isso, você vai melhorar, sem precisar usar o remédio, né? Que é o hormônio da tireoide, tá bom? Então, aí vocês que têm aí pessoas conhecidas com hipotiroidismo, né, pedem inclusive esses marcadores, né, que vai ser medido no exame de sangue normal, para ver se você tem alguma deficiência dessa, porque às vezes você está usando o remédio